Olá, bem-vindos ao Conecta Podcast, o Conecta do Clube de Empresários aqui de Pouso Alegre. Eu sou Leandro Paiva, tô aqui com o Rafa, presidente do clube, Presente. e com o Matheus, que é assessor de investimentos da XP, e vai contar um pouquinho da história dele aqui pra gente. Pessoal, tudo bem? Boa tarde. E aí, Matheus, conta um pouquinho pra gente como é que você chegou até onde você tá agora. Até o cargo de assessor de investimentos? É. Ixi, tem chão. Né? Teve gente aqui que já começou vendendo laranja, aliás, dois. Começou Verdade. vendendo laranja. Laranja, então... picolé. Diferente dessa turma que já nasceu com a veia vendedora, meu caminho foi totalmente diferente, né? Eu sou formado em engenharia de controle e automação pela Inatel, então quando eu estava no ensino médio fiz a ET aqui em Santa Rita. Então essa parte técnica de eletrônica estava no meu sangue já desde criança. Gostava de brincar, de fuçar as coisas em casa, televisão, DVD. Aí acho que minha mãe e meus avós viram ali uma oportunidade, né? E me mandaram para a escola técnica. E como disse, né? Fiz escola técnica, engenharia. Quando que você formou na engenharia? Em 2020. Um pouquinho depois, já é meu bicho, né? Você Mas também é engenheiro de formação? Eu formei um pouquinho antes. Ixi, gente, temos uma tendência aqui, ó. Engenheiros, depois finanças, é isso? Só que eu formei no século passado, né? Eu formei em 2020 naquele auge da pandemia. Eu peguei ali, eu tava no 10º período, comecei o último período da faculdade com aula presencial e depois fechou tudo, não voltei mais para a faculdade, me formei online. Tomei bomba no TCC, porque o TCC meu era totalmente parte prática. Eles fecharam o laboratório, não tinha muito o que fazer. Aí a nossa simulação não deu muito certo, acabou que a gente teve que fazer de novo no semestre seguinte. Caramba. Mas faz parte. Teve baile de formatura? Teve 3 anos depois, 2 anos depois. Baile não, teve a formatura mesmo assim, né? Pegar o cone vazio. É verdade, cara. Eu não tinha pensado nisso. Foi esse evento, cara, eu formei no meio de 20, foi acontecer quase no meio de 2022. No segundo semestre de 2022. Então, praticamente mais de 2 anos depois de formado. Tive que voltar de fora para poder participar da formatura. Fui. Não pode perder. Tá doido? Esse é o tipo de evento que não pode perder, né? 5 anos de sofrimento. Estudei pra isso. Noites viradas em laboratório, fazendo conta e desenvolvendo projeto. Tinha que estar lá, velho. Entendi. Tá, e aí, depois que terminou a faculdade? Então, aí depois que eu terminei, eu conheci o mercado financeiro, na verdade eu ainda estava na faculdade, eu estava no 9º período. Durante a engenharia a gente tem matéria de administração, tem matéria de economia. Quando eu fiz essas matérias, ainda não tinha girado aquela chavinha e demonstrado interesse no assunto. Aí, no 9º período, numa matéria totalmente voltada para o mercado, né, que chama Ciências do Meio Ambiente, um professor nosso mostrou uma simulação de previdência privada que ele fez para o filho dele, já com aquele pensamento de longo prazo: meu filho, quando tiver 18, vai conseguir resgatar isso aqui e tal. Olhei aquilo e falei, pô, legal isso daí. Aí a gente saiu, alguns amigos saímos dessa aula conversando sobre, e alguns amigos falaram, mas previdência privada não compensa, que não sei o que, taxa alta, compensa mais você investir no Nubank, porque o Nubank rende 100% do CDI. Aí que vem a questão, o que é CDI, que é CDI? O que é isso, cara? Eu nunca ouvi falar. Que isso? Foi minha primeira pesquisa. Depois nunca mais parei de estudar sobre o mercado financeiro. Então, antes dessa aula que tudo virou pra ti, você não era zero financeiro? Zero financeiro, você não tinha zero costume, nada? Nada. Essa aula que pra mim, era poupança que existia, e se eu quisesse algo a mais ali, eu comprava um terreno, financiava um imóvel. Quem investe em terra não erra? Exatamente. A família tem um pouco dessa pegada imobiliária, né? Então, não conhecia nada. E quando eu comecei a estudar, abriu um leque de oportunidades diferentes que o mercado financeiro nos proporciona, né? Cada uma com a sua distinção. Aí, cara, eu não consegui mais parar. E lá no Inatel, pelo menos na minha época, hoje eu não sei como tá,
mas o nono período e o 10º período, eles tinham aula apenas uma vez na semana para a gente conseguir fazer estágio fora. Uhum. E na época eu estava lá em Campinas, fazendo estágio lá. Então eu ia e voltava toda semana. E naquele período eu já estava procurando por estágios em corretoras, em bancos, para tentar realmente já partir para o mercado financeiro. Sim, coisa de alguns meses de estudo eu já estava achando que eu podia já entrar como estagiário num banco da vida, numa corretora. Mas tentei. Mas acabou não dando certo. Continuei no estágio na parte de engenharia mesmo. Me formei, exerci engenharia ainda, 2020, 21 e 22. Passei por todas as áreas ali de tecnologia, né, de automação, desde a parte de desenvolvimento back-end, desenvolvimento de hardware, parte de internet das coisas, que eu gostava bastante também, vulgo IoT, e até finalizar minha última atuação como engenheiro foi na Ambev de Uberlândia. Ah, bacana. Na parte de automação industrial zona mesmo, chão de fábrica, Uberlândia. Uberlândia. Você é daqui, natural daqui? Sou natural de Pouso Alegre, E estudava em Itajubá, De Santa Santa Rita. Rita. Santa Rita. E de Santa Rita você conseguiu essa oportunidade para Uberlândia. Isso. Na verdade, teve outras cidades aí nesse meio do caminho, né? Eu fiquei um tempo em Itajubá, Campinas, São José dos Campos. Minha família é de Cachoeira de Minas, então morei lá bastante tempo também. Tem Agora um eu tô de know-how volta aí pro por trás, Alegre. então, aí, ó. Conhecimento de cidades. Mas Campinas, Itajubá e São José foi tudo pela engenharia. E Uberlândia também. Só que agora em paralelo, em 2020 eu consegui minha primeira oportunidade no mercado financeiro, que foi como planejador financeiro numa empresa que se chama W1. E lá tinham 4 cargos de trainee e o próximo já era o coordenador de equipe. Online. Tinha um escritório físico, mas como era 2020, full online, Sim. entendeu? Tanto que o processo seletivo eu fiz no escritório físico, lá em Campinas mesmo. E, pô, eu entrei como trainee 1, fiz todos os treinamentos possíveis e ali foi virando cada vez mais chavinhas na minha cabeça, porque assim, quando a gente não tem muita educação financeira, a gente até aquele filtro poupança e imóveis. Sim. Aí eu comecei a estudar o mercado financeiro, virou a primeira chavinha, aí veio todas as modalidades de investimento que existem para mim, era receber juros e nunca pagar juros. Quando eu comecei a fazer treinamento de planejamento financeiro, virou outra chave, porque às vezes um crédito ele pode fazer sentido, que foi quando eu comecei a estudar outros produtos financeiros, o financiamento imobiliário, o crédito consignado e praticamente várias outras modalidades de crédito, né? Então eu entrei como trainee 1, 2, 3, 4, quando eu estava para virar coordenador, eu saí e não lembro se era coordenador, líder, mas enfim, era o próximo depois do trainee. Aí quando eu estava para virar, eu saí da empresa para tentar empreender. Deixa eu te fazer uma pergunta já nesse momento, mas Manda não ver. se perde onde você parou. Tá bom. Saiu da empresa para se tornar trainee, isso? Saiu da W1. Isso, saiu da W1. Minha pergunta é o seguinte. Como trainee. Beleza, não se perde, fica aí, tá? Lembra de voltar para lá. Mas a minha pergunta é o seguinte, como empresário, eu fazer essa pergunta para você é redundante, mas eu vou te perguntar no sentido assim, ó. O que eu iria te perguntar você acredita que o empresário que sabe sobre investimentos tem uma vantagem mercadológica ou sobre outro empresário? Você ia me responder, obviamente, que sim. Com Mas certeza. de que forma que realmente isso é uma diferença? Por exemplo, o que o empresário que não tem conhecimento de investimentos está perdendo em vantagem do que tem? Certo, vamos trazer uns 2 passos atrás do investimento, vamos falar sobre planejamento. Então, Tá, o empresário que ele é bem organizado, ele já tem vantagem perante os outros. Eu já vi muito empresário misturando conta PJ com PF quebrando, porque fazia retiradas que acabaram trazendo inconsistências para PJ. Legal você falar disso, Entendeu? porque assim, não é só do ponto de vista fiscal ou contábil, né? Mas do ponto de vista financeiro mesmo. Pessoal, Exato. inclusive. Exato. Cara, a partir do momento que o empresário acha que a PJ, todo o faturamento da PJ é o salário do cara, Vai tudo pra dar dar errado. ruim. Enquanto ele não mudar essa linha de raciocínio, isso tem a ser prejudicial. Isso é legal, até uma discussão nossa mesmo. Quando que vocês acham que é o momento? Porque assim,
Geralmente, não tenho esse tipo de porcentagem, mas as pessoas começam com o MEI ali. Microempreendedor individual, tudo mais. Perfeito. E toda a renda do microempreendedor individual é para a pessoa, porque ele é o microempreendedor individual. Em qual momento em que o empresário que está nos ouvindo, talvez que é meio que passou, que pode refletir, é o momento de começar a falar assim, ó, agora eu preciso começar a separar. O que é MEI é da empresa e eu preciso ter um salário. Ou até mesmo Desde uma o primeiro retirada. dia. Desde o primeiro dia. Porque senão Em você nenhum acostuma. momento é viável você ter essa confusão. Não deveria ser, porque senão você acostuma com aquilo. Se você comete um erro quando você é pequeno, você vai cometer o mesmo erro quando você é grande. Você não pode esperar você ficar grande pra Exato. arrumar a casa. Então, Você- assim, onde a gente deve começar? Antes de abrir o MEI, Antes de abrir. na educação. Como ele falou, É. planejamento. Como é que você vai se planejar? Se você não souber administrar um salário de R$ 1.000, meu amigo, você não vai saber administrar um salário de 100 mil. Não importa o tamanho do negócio. Exato. Entendeu? E aí você perguntou sobre se a pessoa o empresário que sabe finanças vai melhor. Aí você pode começar no básico, inclusive, porque para ele abrir, imagina que ele tem R$ 1 milhão e ele fala assim: vou abrir uma empresa. Se ele não tem a menor ideia de finanças, ele vai investir 1 milhão, quanto que ele vai tirar? Porque se ele deixar o dinheiro no banco, ele vai tirar um valor. Perfeito. Um rendimento. Um rendimento. Se ele sabe quanto é esse rendimento, ele tem que saber que para a empresa dele, ele tem que faturar mais do que isso, porque senão ele vai gastar tempo, dinheiro e vai ganhar menos que isso, deixa dinheiro no banco. Aham. Faz É. sentido, né? Só que quantos fazem esse cálculo, né? Ah, Antes de quase começar? Pouquíssimos. E isso não quer dizer assim que eu vou colocar 1 milhão, no mês seguinte eu tenho que estar ganhando 100 mil. Não. Lógico, você tem um planejamento da empresa ali, que você vai falar, não, eu vou colocar 1 milhão, no outro ano outro 1 milhão, e daqui a 5 anos eu vou estar tirando tanto. Faz parte do plano da empresa. Agora, se a pessoa não tem nem ideia do quanto que aquele 1 milhão renderia no banco, como é que ela vai empreender com certeza de que ela vai ganhar ou não dinheiro? Sim. Né? Vamos trazer isso para o microempreendedor individual, inclusive. Pô, eu tenho um dinheiro que, se eu investir na minha empresa, ele vai me proporcionar ali uma margem líquida de... Não, vamos falar margem líquida não, vamos falar ROI. ROI, payback, enfim, de, 10%. Pô, por que eu não coloco esse dinheiro na Selic que tá 15%? Não preciso fazer nada. É o que a gente faz de comparativo que a gente chama no mercado de taxa livre de risco. A gente, antes de fazer um investimento, seja num projeto, num caso de uma empresa maior, né? Pô, quero fazer uma expansão da minha empresa, eu vou investir num projeto que vai me trazer escala. Pô, mas qual que é o payback desse projeto? Em que momento que ele se paga? Exato. E por isso que a Entendeu? taxa de juros alta acaba travando o país. Porque se eu tenho muito dinheiro, melhor ele ficar parado no banco, eu ganho mais do que Sem eu tirando a bunda demandar da tempo, cadeira. As energia, empresas não reinvestem pensamento. nelas. Elas deixam o dinheiro parado no banco, porque tá rendendo bem. A partir do momento que a taxa de juros ela já vem para patamares menores, aí a empresa toma crédito, ela vai investir nela, vai circular mais dinheiro na economia. Entendeu? Mas uma taxa de juros muito alta, isso não compensa. Uhum. Imagina, por exemplo, uma empresa agora pegar um Pronamp, taxa de CDI mais 6. Pô, CDI mais 6 com um CDI em 8, é legal? Agora, CDI em 15, você a tem gente que tá ter uma falando de margem de 21 ano. 21% ao ano na sua empresa para cobrir só o financiamento. Só, Exato. Então é pesado isso. Entendeu? E esse é o tipo de cálculo que muita gente não faz. Muita gente não faz. Então, antes da gente falar assim do empresário que sabe investimento, seria o empresário que sabe planejar. Cara, mas esses conceitos Gerir. vêm do investimento também. Aham. Porque, pô, quando eu vou fazer um investimento, independente da modalidade, eu tenho que mensurar o quê? O risco desse investimento, o prazo desse investimento, quanto que ele vai me retornar. E é legal falar de investimento, assim, que às vezes muita gente acredita que investimento a gente tá falando das sopinhas de letrinhas, né? É, E não, investimento é, sei lá, R$2 em alguma coisa, é um investimento. É. Ou depende do ponto de vista. Aí é uma pergunta boa. O que é investimento, o que não é investimento? O que é despesa ou qualquer outra coisa? Essa pergunta é importantíssima. Porque é. muita gente se confunde, né? Como assim? O que é investimento? O que você não é? define investimento investimento? Por exemplo, Qual eu que é a comprar um definição? carro É. Certo. é um investimento? Depende do uso.
Porque, por exemplo, se você é um motorista de aplicativo, um taxista, você vai ter um dinheiro de retorno em cima daquele investimento que você está fazendo. Agora, se é para uso, para passeio, já deixa de ser. Mesma Aí é uma coisa no despesa. financiamento imobiliário. Se faz um financiamento imobiliário de terreno e construção, por exemplo, para poder comprar o terreno, construir a casa e depois vender, você vai ter uma margem de lucro em cima daquilo. Pô, você fez um investimento inteiro com dinheiro de terceiros. Agora, eu vou financiar um imóvel para minha casa própria. Não é investimento. Entendeu? Quando você consegue colocar dinheiro no bolso com aquilo, tem uma finalidade de retorno, aí passa a ser investimento, entendeu? Você Então. vê isso às vezes um conceito simples, mas que as pessoas confundem, né? Sim, É óbvio, mas o óbvio certeza. precisa ser dito. Na verdade, quando a gente está falando de finanças pessoais, investimento, não é acho que para qualquer profissão, né? Quem está dentro dessa área acha que tudo é óbvio. É. Mas É a maldição população do geral, conhecimento. Eu fui outro dia dar uma palestra num escritório de advogados. Tinha mais de 50 advogados. Pô, advogado, formado, pessoal estudado e tal. Para falar sobre investimento. O nível das perguntas era tão baixo que assim, o pessoal não conseguia nem fazer pergunta. Era a ponto do pessoal achar que só existia previdência e poupança. Eu fiquei assustado com o nível. Na sua cabeça, É. que loucura, né? É, E na deles, cara, normal, a gente só não tem esse conhecimento. mas é isso que você falou, assim, E nessas situações, o título de capitalização ainda vira investimento. porque Vai. Deixa claro, título de capitalização, pra mim é um nome complicado. Pô, quer exemplificar o título? lá Pra- aquele o termo. ano do PIC, lá do Banco do Brasil, por exemplo, que você coloca R$100 por mês, você participa de um sorteio, e lá no final ele te Legal, é devolve um o teu produto do dinheiro. banco, geralmente. É uma forma de um banco capitalizar, pegar Entendi, dinheiro emprestado, só que não entendi. tem um rendimento. O que é? Ah, tu tá concorrendo. Você participa de um Você sorteio, participa de você ganhar, sorteio. você ganha dinheiro. Você sabe que Na cultura do brasileiro, participar de sorteios é legal, por isso que as pessoas conseguem vender título de capitalização. quando eu Mas me não é formei investimento. também, eu também estava começando a aprender sobre investimentos, essas coisas, lá no ano 2000. Eu formei em 99. E meu pai trabalhava no Banco do Brasil, meu tio também. E aí meu tio me vendeu um PIC desse do Banco do Brasil. Mas eu fui sorteado no primeiro mês, cara. É nada, Aí então. deu ruim. Aí foi investimento. Aí sim, mas assim, isso é raridade. É lógico, é agulha no palheiro. Né? Ué, é igual você comprar a Mega Sena a vida inteira e no final das contas você conseguir ser sorteado aí. No final vira um investimento, mas Então não é... seria investimento, vamos definir aqui, ó. Investimento é tudo aquilo que você pode calcular o seu retorno? Você pode ter um retorno. É. Calcular, nem sempre, né? Nem sempre dá pra calcular. Nem sempre. Por exemplo, você comprou uma casa para colocar para alugar. Você não consegue ter certeza de quanto que você vai conseguir nesse Entendi, aluguel. mas a intenção é ter renda a partir disso. Ter alguma coisa entrando, uma receita a partir disso. Exato, seja uma renda ativa ou uma renda passiva. Né? Então fica fácil, porque assim, a gente quebra um pouco esse estigma de que investimento é somente você indo em um produto, comprando através de um banco, ou um assessor, ou qualquer outra coisa. Não, investimento é tudo aquilo que você consegue ter um retorno sobre isso. Ou que você prevê, né? Sim. Que você consegue talvez Só que prever. aí a gente tem que diferenciar muito bem o que é um investimento para renda ativa de um investimento de renda passiva. Porque, pô, quando a gente está falando de algo para renda, por exemplo, eu tenho um tio que ele compra carro e revende, repassa e tira um lucro ali em cima disso, né? Ele já falou para mim, Matheus, mas eu investi tanto, me rende tanto, quanto por mês? Famosa pergunta para essa parte de investimentos. Cara, olhando para o cenário de hoje, conservador, vamos colocar a Selic em 15%, dali 1,1, 1,2 mais ou menos nessa média mensal. Pô, Matheus, mas tá pouco aqui, vendendo meus carros aqui eu tô tirando mais. Pô, mas isso daí você tá falando de renda ativa. Ativo tudo aquilo que eu demando energia para Você tá conseguir. colocando energia naquilo. Pô, o dinheiro no investimento, numa corretora, num banco, tá lá. Você o dinheiro deixa, tá não tem que trabalhando fazer, por você você não não tem que mexe. fazer nada, entendeu? Então, pô, consequentemente, porque por você ter que colocar energia naquilo, aquilo tem que te dar um retorno maior. Entendeu? Não faz sentido, por exemplo, pô, vou fazer um financiamento imobiliário para poder construir e ter a minha margem de lucro em cima disso. Pô, tem que ser um retorno bom.
Tem que ser, eu tô gastando energia em cima daquilo. Imagina a dor de cabeça, a mão de obra envolvida para você fazer um negócio desse tipo, entendeu? O que o pessoal tem uma rincha, né? Mercado financeiro e mercado imobiliário. É. Em relação a retorno e tudo mais. Inclusive, no podcast do Alex, ele falou que ele compara o mercado imobiliário com a renda variável, né? E não com a renda fixa. Alex, eu discordo de você, Alex. Debate. Boa, debate. Próximo episódio. Por que eu digo isso? Porque ele trouxe como argumento a volatilidade. Ora o mercado imobiliário tá aqui, ora tá aqui. Renda fixa também, amigo. Eu concordo com o Matheus, viu, Alex? A renda Viu, Alex? fixa... O Leandro só foi um bom anfitrião. A renda fixa, na verdade, ela é muito diferente do que as pessoas acham, né? Que é algo consistente. Coloquei meu dinheiro aqui, ele vai render bonitinho uma linha reta. Mas, na verdade, existem muitas modalidades de investimentos que tá o defeito da marcação a mercado. Depois pesquisem aí. Por conta da marcação a mercado, a renda fixa ela pode ser extremamente volátil, mais volátil do que a própria bolsa de valores. Mais volátil que uma criptomoeda, entendeu? E não existe nenhum investimento sem risco, né? Exatamente. Nenhum. Exatamente. Nem se você deixar embaixo da sua cama, ainda assim, se sua cama pegar fogo... Fogo, roubo. Então não tem investimento sem risco. Exato. Por que eu comparo mais o mercado imobiliário com a renda fixa? Porque o mercado imobiliário a gente está falando sobre prazos, né? No caso desse que eu citei, terreno em construção, ou comprei para uma reforma, ou comprei para deixar um tempo e enfim. Pô, renda fixa é assim também. A gente está falando sobre prazos, uma taxa que eu vou contratar em cima de um prazo específico. Nesse meio tempo, o meu ativo de renda fixa também pode ter volatilidade. Posso vender ele com o que a gente chama de ágil, né? Com que é um retorno maior do que o próprio rendimento, mas eu também posso resgatar de forma antecipada com um deságio, né? Com uma perda em cima desse rendimento. Então, assim que funciona também. Por isso Entendeu? que ele começou como planejador financeiro, daqui a pouco a gente volta na W1. Mas Isso, por isso que é Vamos importante. Por isso que é importante a pessoa se planejar. Uma coisa é você. E a pergunta que a gente sempre ouve, né? O que está rendendo mais? Só que essa pergunta não tem resposta, porque não existe o que está rendendo mais. O que existe é o seguinte: o que você precisa? O que você quer que o dinheiro faça por você? Porque se você souber isso, aí dá para você achar um investimento bom. Agora, se você não sabe o que você quer fazer com o dinheiro, aí qualquer lugar, né? Você não sabe para onde você tá indo, qualquer lugar serve. Cara, e olha que legal isso que você tá falando, porque essa fala sua, eu pego a fala do Fábio, do episódio passado, que ele falou assim: pra onde eu devo ir? Cara, pra onde você quer ir? A gente pega a fala de qualquer outro entrevistado, por exemplo, a Bruna que veio aqui, deu uma aula de traumas e tudo mais. Cara, tudo nasce na onde a pessoa deseja. Então, no sentido assim, tanto empresário, qualquer... Cara, a gente vê que esse padrão se expande em qualquer assunto da vida, que depende primeiro da sua ação, da sua vontade, da sua conclusão ou da onde você deseja trilhar. Mas aí eu vou trazer um comentário que vai mudar um pouco a perspectiva, a gente entraria em outro assunto. Seguindo nesse ponto de vista, o investimento, um financiamento imobiliário na casa própria, quando é um sonho da pessoa, também tem um retorno, mas não financeiro, emocional. Com certeza. Sim. Entendeu? Com certeza. Sim, Fala aí pra isso, pra pessoa que não é um investimento. Perfeito, exatamente. Entendeu? É que a gente vai entrar na subjetividade da definição do investimento, né? Exato. Tipo assim, o que é investimento de fato? Aquilo que dê retorno. Mas pra mim isso vai ser retorno por conta que eu sempre sonhei com isso. Beleza, se a gente for prestar lado emocional, com certeza é super importante. Mas olhando friamente pra definição, é valores monetários. Sim. Por isso que o planejamento ele é muito importante. Pra gente não deixar não abrir mão de sonhos, por exemplo, e pensar somente em independência financeira. Então, quando a gente está falando de um planejamento financeiro, muitas pessoas falam, não vou investir agora porque quero viajar, quero ir para Europa, quero, sei lá, comprar um carro legal. Mas o planejamento financeiro não é sobre investimentos. O planejamento financeiro é sobre organização. A gente está falando de otimizar o capital que você tem hoje com alguns investimentos que sejam
coerentes com esses objetivos de curto e médio prazo, ou longo prazo mesmo, por exemplo, para a pessoa conseguir fazer tudo isso que ela quer de forma potencializada, entendeu? Mas quando a gente fala de investimento, na grande maioria das vezes, pode até discordar de mim, a pessoa já acha que é independência financeira, longo prazo e tal. Mas não, longe disso, cara. A gente tem infinitas modalidades de investimentos diferentes. Cada um tem que ser coerente com aquele objetivo em específico, entendeu? Investimento deixa alguém rico? O investimento em si, pode, cara, mas são eventos de cauda. Não sei se já leram um livro da psicologia financeira. São Não eventos. esperava para essa resposta. Evento de cauda. São eventos que podem acontecer, mas são extremamente atípicos, entendeu? Por exemplo, pô, um cara que colocou dinheiro no Bitcoin em 2010. O cara tá milionário hoje, foi esse investimento que proporcionou isso para ele. Mas considerando os investimentos tradicionais de mercado financeiro e tudo mais, não é investimento que vai te deixar rico, vai ser Seu o trabalho. seu trabalho, a sua renda ativa, é você se organizar, conseguir poupar, e isso que você consegue poupar vai ser potencializado pelo investimento. Entendeu? É isso aí, mas não é o investimento que deixa a pessoa rica. Isso é uma confusão que todo mundo faz. Ah, vou investir para ficar rico. Não, ao contrário. Você tem que trabalhar para ficar rico. Exato. Investir. Então, vai aquela frase, quem potencializar. trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro é loucura. Puramente verdade. Ela é verdade, mas não por causa disso. Ela é Eu sei, verdade eu tô por brincando. outros motivos. Né? Não é por conta de. Eu entendi, eu só trouxe uma polêmica que acho que não vale a pena entrar, não, né? Não vale não. Tá certo, mas é legal a ideia de ir, porque a pergunta, na hora que ele falou assim: investimento deixa rico, mas agora deu pra entender que não é o investimento, mas é o fator investir. Mas se tu não tá ganhando dinheiro, você vai investir de que jeito? Costumo falar que o planejamento financeiro é dividido em 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar da organização, e os pilares são sequenciais. É o pilar da organização, o do investimento, e o último é a proteção, /sucessão ali. Então, primeiro, não tem como proteger ou pensar em fazer sucessão de algo que eu não tenho, de um patrimônio que eu ainda não construí. Perfeito? Não tem como eu investir se eu não estou organizado, se a minha despesa está sendo maior que receita. Então, tudo parte do princípio da organização. A partir do momento que a pessoa está organizada financeiramente, ela vai começar a construir patrimônio de investimento. Aí depende do mercado financeiro, criptomoeda, imobiliário, aí vai muito da singularidade de cada um. Depois a gente começa a pensar em proteção e continuidade daquele patrimônio, entendeu? E tudo é um processo. Tudo é um Então processo. não precisa começar com investimento, né? Na verdade, é como você se organizar nos primeiros dinheiros que você ganha, isso vai te levar lá na frente a um acúmulo de patrimônio, onde você vai investir e tudo mais. Mas no começo, você não... Todo mundo fala, né? Não, peraí, deixa eu dar uma organizada, depois eu vejo. Não, é a mesma coisa que você tá com dor de cabeça, imagina, em vez de você ir no médico, você fala assim, não, pera, deixa eu estudar um pouquinho medicina aqui para ver o que também é dor de cabeça. Não faz sentido. Existem profissionais que estudaram para ajudar você a resolver seu problema, né? É muito mais fácil você contratar um profissional desse. Eles falam, mas eu não tenho dinheiro. Assim, talvez você não tenha dinheiro justamente porque você não contratou um profissional para te ajudar, né? Às vezes veio contratar um profissional como um custo e não como investimento. E não pensa no médio e longo prazo, tá olhando só para o curto prazo. Você estava falando um negócio de investimento ficar rico. Tem um estudo que foi feito. O cara pegou o seguinte: foi na Bolsa Americana, mas vale para cá também, dá na mesma. 30 anos. Imagina o seguinte: imagina que você, Rafa, é o cara mais sortudo do mundo. E aí, todo mês você vai investir um dinheiro na bolsa, tá? E você pegou o fundo daquele mês, ou seja, o lugar que estava mais barato. E você fez isso todo mês durante 30 anos, sempre pegando no melhor momento, tá? Agora imagina que eu sou o cara mais azarado do mundo. Eu também fui investir nos mesmos meses que você, só que eu peguei o pico. Toda vez eu pegava o pior momento do mês. Só que eu também investi de forma consistente por 30 anos. Lógico, chegou no final dos 30 anos, você ganhou mais dinheiro que eu. Mas eu também ganhei dinheiro.
Sabe quanto que foi, se a gente trouxer isso para anualizar isso, quanto que você ganhou por ano? 9% ao ano. E eu ganhei 6%. Só que é o seguinte, ninguém vai ser o mais sortudo nem o mais azarado. Então, que lição que a gente tira disso? Se eu investir de forma consistente, eu vou estar entre 6 e 9, eu vou estar em algum lugar, mas eu vou ganhar dinheiro. Ou seja, não tem essa mágica de você achar que eu vou investir nisso e vou ficar... Não, o segredo é se você ser consistente durante muito tempo. Isso vai fazer você ganhar dinheiro. Né? Quando a gente fala ficar rico, é igual Bitcoin do dia para noite, isso é o que ele falou, é 1 em 1 milhão e talvez 1 em 1 bilhão, mas se você for consistente no longo prazo, dá certo. Né? Outra coisa também, esse ano de 2025, o nosso escritório implementou uma área de planejamento financeiro dentro do nosso escritório. A gente, acredito, fomos o pioneiro em implementar uma área disso dentro do escritório. E, poxa, fizeram vários estudos de caso ali sobre o planejamento financeiro. E um deles foi que, se a pessoa ela investe de forma consistente, mês após mês, seguindo certinho o planejamento financeiro dela, eles zeraram a rentabilidade de um ano inteiro da pessoa. Sabe qual que foi a diferença, o impacto gerado no longo prazo, no final? Quase nulo, cara. Foi insignificante. Foi coisa de, 1%, e olha lá. Entendeu? Uhum. Então, assim, a constância é o que realmente muda o jogo de longo prazo. Constância e disciplina, né? Porque muitas vezes o cara tá ali, investe um pouquinho por mês e tal, não vê aquele negócio crescer, mas, leva tempo. Aí o que a pessoa faz? Não, eu vou tentar arriscar em outras pontas. Aí você vai tentar arriscar investimentos que te prometem, entre aspas, um potencial de retorno maior, só que o risco também é maior, não mensura risco, e acaba tendo prejuízo, perdendo, enfim. É igual na academia, né? Academia sempre... Você pode chegar e malhar uma semana, 8 horas por dia. Você vai chegar uma semana depois olhar no espelho, o que mudou? Nada. Então, a gente no tá longo falando prazo. aqui, eu tô pensando aqui, duas coisas que a gente já tirou do assunto finanças e financeiro, que é a vida inteira. Primeiro, atividade, né? Não ser passivo, mas ser ativos, ter vontade, saber o que quer, para onde está indo. E segundo, agora, constância. Academia, finanças, redes sociais, quem é constante sempre sai na frente, quem consegue, tá. Obviamente, é igual você tá falando de redes sociais, trago pro meu contexto um pouco mais de know-how. Você olha pra Virgínia, Whindersson Nunes, Vinícius Júnior e tal, perfis super bombados brasileiros, tá. A gente pode talvez colocar um top 100 em um país que tem quantos milhões de habitantes? Já tá em 220, tá? Como que você acha que estar nas redes sociais é fazer o que a Virgínia faz? Não é fazer o que a Virgínia faz, é fazer o que a galera da constância tá fazendo. Sempre é a constância em tudo. Se você quer... Financeiro. Academia, constância. Alimentação, constância. Saúde. Relacionamento bom, constância. Ser autoridade no mercado, constância. Tudo é constância. Então, assim, é você realmente fazer o básico bem feito e um básico todo dia. Exato. É isso aí. Perfeito. Mas vamos voltar lá pra W1. Vamos. Essa foi boa lição, mas e aí? Você saiu da W1? Parei saindo do W1? Tá. Então fiz todos os treinamentos, deve ter dado coisa ali de um ano, então entrei em 20, devo ter saído em 21, e comecei a atuar como planejador financeiro autônomo. E no mesmo período eu tinha um perfil de finanças no Instagram, que chamava Match Financeiro. E aí eu resolvi só unir o útil ao agradável, e o Match Financeiro acabou virando uma empresa, um microempreendedor individual, onde eu fiquei como planejador financeiro autônomo por um tempo. Só que eu não tinha um perfil comercial. Não sabia vender. O meu trabalho era ficar sentado atrás de um computador desenvolvendo projetos, calculando as dimensões de projeto, criando linhas de programação. Não era ficar na ponta com o cliente. Então também era um perfil muito introvertido. Não estava nesse bate-papo com o cliente direto. Então a W1, além dos treinamentos que eu fiz
né, de produtos financeiros, investimentos, também tive treinamento comercial. Então, pô, já tive ali uma primeira pegada comercial. Resolvi empreender, mas eu não estava pronto, não tinha essa maturidade. Tive que pivotar meu modelo de negócios várias vezes até conseguir encontrar alguma coisa que eu conseguia realmente vender. Então, o match financeiro deve ter tido ali uns 5 pivôs diferentes até eu encerrar o CNPJ ali em 2023 ou 24 como professor. Então, eu fazia turmas de mentoria e dava aula sobre finanças e investimentos. Tinha uns 7 encontros no total. Nesses 7 encontros, meu aluno saía formado e sabia desenvolver todo um planejamento financeiro por completo, desde a parte organizacional, investimento e proteção, entendeu? Mas assim, eu era de 20, 21, 22, eu era engenheiro horário comercial e planejador financeiro fora do horário comercial, das 6h30 ali até umas 11h30, meia-noite, dependia do dia. Às vezes até mais um pouco. Aí no final de 2022, quando eu já tinha passado pelas áreas de automação por completo, falei, não é engenharia que eu quero para minha vida. Eu gosto, sabe? Mas não é algo que me brilhava mais os olhos de ficar a vida toda trabalhando como engenheiro. E, pô, o mercado financeiro foi ganhando cada vez mais espaço na minha vida. Então foi o momento em que eu conversei com meus pais. Falei, olha, vou sair da engenharia. Aí eu tirei 2023 para tentar empreender. Aí era o match financeiro e também em paralelo a Talentos Store, que era uma loja que eu tive de artigo esportivo. Então eu importava muita camisa de futebol para poder revender. Tinha mais coisas também, mas o foco era as camisas de time, né? Então, pô, o período de Copa do Mundo foi um período muito, muito agradável. Pegou na alta. Peguei, comprei na baixa e vendi na alta, entendeu? Excelente. E, pô, foi praticamente 2023, de janeiro a outubro, mais ou menos, empreendendo nos 2 negócios. E aí, em outubro de 23, a minha esposa ela conseguiu um trabalho aqui em Pouso Alegre. E na época ela ia vir para tentar morar com alguma amiga, né? Aí acabou não dando certo. Eu falei, bora morar juntos? Bora. Aí a gente veio pra cá. Na época tava só com os dois. E na ida na imobiliária do Alex, né? Eu tava tendo um evento na Fonseca Lançamentos, lá do bairro Santa Rita. E aí o Thales, que era o gestor, né, o dono daqui do escritório de Pouso Alegre, um dos donos do escritório como um todo, mas ele ficava aqui em Pouso Alegre. Me apresentaram para ele, a gente foi conversar, 2 conversas, ele me chamou para entrar no escritório, para fazer parte do quadro societário. Aí eu saí pausei os meus projetos, né, match financeiro e talentos, e foquei total ali na atividade como assessor de investimentos, que é onde eu tô até hoje, 2 anos praticamente como assessor, 52 milhões sob custódia hoje, minha. Bom. Quando que foi que você entrou ali na Riva? Em outubro de 23. Outubro de 23. Outubro de 24, faz 2 anos. 2 anos. Recém-completados. Foi no começo do mês, mais ou menos. As conversas começaram ali no final de agosto, setembro. E Eu clube? tive o clube. O clube foi 23 também? Ou não? Foi começo de 24. Começo de 24. Conta um pouquinho dessa Se jornada. não me engano, a primeira que você foi, não foi um que foi na Careche? Foi na Careche. Eu lembro. Você tá bem, Leandro. Eu lembro, foi você, foi o bem. Tomás e E foi a Tati. E a Tati. Eu, Tomás e Tati. Tati? A Tomás eu A sei Tati quem ela é. saiu Tati também. saiu Também também, estava na Riva. Também estava na Riva. Ah, tá. Não sei se ela continua na XP, mas eu acho que ela continua na parte de investimentos. Entendi. Mas e aí, como que foi? 23 você entra na Riva, recém-chegado em Pouso Alegre. Recém-chegado em Pouso Alegre. Voltando, né? Você nasceu aqui? Então, mas eu saí muito novo, né? Muito eu saí novo. com 9, 10 anos. Foi pra Santa Rita. Fui pra Cachoeira. Cachoeira. De lá morei em Santa Rita, no período do Natal, depois estágio em Campinas, tá. depois Beleza, São José, entendi, Uberlândia. entendi. Então, recém-voltando para Pouso Alegre. Recém-voltado para Pouso Alegre. Então, como... Pô, eu morei praticamente grande parte da minha vida em Cachoeira de Minas. Vocês sabem que é uma cidade pequena, né, gente? Pô, a gente tá falando aqui de 12 mil habitantes, contando com o gado, talvez.
Então, pô, eu não conhecia as pessoas, não conhecia gente, não tinha contato, não tinha networking, entendeu? Então, quando E eu já não era entrei, assim, uma característica sua. não era, não era. Passei a ter, né? Em 2023, não falo que foi 2023 que eu comecei a empreender de fato, porque eu já empreendia antes, Sim, mas eu não tava full no sim, empreendimento, sim. né? 2023 foi como eu comecei a ficar full. A parte comercial minha sempre foi muito empurrada. Então, pô, eu precisava de alguma coisa que me desse ali um know-how um pouco maior, principalmente na área comercial. E, pô, o Thales é loucura. O Thales é um dos meus mentores hoje e na parte comercial, maravilhoso. Maravilhoso. E de todos os meus mentores hoje, né, aqui do escritório, Albertinho, Fernando e Thales, cara, hoje cada um tem a sua característica ali, mas falando da parte comercial, o Thales sempre foi, sempre vai ser uma referência. Uhum, Thales agora o Pedrão, né? Não tem como. O Pedrão uhum. não ser uma referência na É. parte de vendas. Sim. Fugir do assunto, o que que era? Você chegou em Pouso Alegre, como você conheceu Sim, o beleza. clube? Perfeito. Então, quando eu entrei na Riva, eu não entrei direto como assessor, né? Eu entrei como assistente primeiro, para poder entender todo o processo operacional e principalmente começar a ter um processo comercial melhor, né? E 4, 5 meses depois como assistente, já me migraram para assessor. Aí eu falei, pô, eu preciso conhecer gente. E em 2023 mesmo, eu acho, teve o dia-chave do Alex, da Fonseca, de 9 anos, eu acho, de comemoração. E ele fez palestras lá, e eu fui um dos palestrantes. Então ali foi o primeiro evento que eu comecei a conhecer pessoas. Conheci o Maurinho, conheci o Gil. Foi a primeira vez que você falou em público, assim, nesse nicho? Pra mais gente, palestras? Para a quantidade de pessoas que estava lá, sim. Sim. Mas antes eu já dava as aulas, né? Ah, tá, verdade. Não era presencial, era uma pegada mais online, Sim, mas mas já era uma experiência, já era uma perfeito. experiência. Mas para a quantidade de pessoas que estava lá no dia, foi a primeira vez, Tá. né? E, pô, tava nervoso, viu? Ah, lógico. E, pô, na época o Bruno até me ajudou bastante, cara. O Bruno lá da Ribeiro Viola. Vocês sabem quem é. Pô, me ajudou Sim. bastante a dar uma tranquilizada, né? Mas, pô, foi uma experiência muito legal. Comecei a conhecer pessoas e nisso veio o Gil. E aí, pô, já conheci o clube de empresários através do Alex mesmo. E virei assessor. Uma das primeiras coisas que eu fiz, falei, Gil, vamos conversar. E aí ele veio, me apresentou todo o ecossistema do clube. Falei pra ele, cara, é isso que eu preciso. Sem pensamento nenhum de retorno financeiro. Falei pra ele, Gil, eu quero conhecer, preciso conhecer pessoas, cara. Preciso estar inserido nesse meio, preciso começar a mudar a minha mentalidade, porque pô, o assessor de investimentos, ele tem a sua própria carteira de clientes. Então, apesar de hoje eu estar vinculado em um escritório, estar vinculado a uma corretora, eu sou a minha própria empresa. Eu preciso gerar os meus leads, eu preciso fazer minha prospecção, eu preciso vender o meu serviço, preciso fazer meu acompanhamento, o meu operacional, o meu administrativo, entendeu? Que legal. Então, eu precisava ter essa vivência também com mais empresários, com mais pessoas. Aí que eu fui e chamei o Gil para conversar. E na época, ele apresentou para o Tomás e para a Tati também, também fazia sentido para eles, a gente entrou juntos. Na Que época tinha legal, até mais um, Matheus. era eu, Tomás, Tati e o Sandro. Legal, vocês entraram juntos Foi, como Riva. como Rio. Legal, porque assim, é muito bom ver isso, que demonstra um outro lado do clube também, porque a maioria das pessoas que entram pro clube de empresários é na questão de prospecção mesmo, negócios, e tá tudo bem, essa é a proposta do clube. Mas vocês entraram muito, você, né? Você entrou numa proposta diferente, que é se desenvolver, conhecer gente, entender como que é a abordagem, entender essa defasagem que você tinha no comercial, aprender o comercial, aprender se portar, né, ser visível, e essa é uma proposta do clube também. Com certeza. E aí, como que foi desde lá até aqui? Não, Conseguiu surreal. encontrar o que você Nossa. procurava? Você tá doido, cara, com certeza. O que eu consegui me desenvolver nesses últimos. Faz quanto tempo? 1 ano e meio, né? Considerando. 1 ano e meio. É 2 anos já. Não, Começo de não, 2024? foi início ali, Praticamente mais ou 2 menos. anos. Praticamente 2 anos. Praticamente 2 É. anos. Então, vamos colocar aí, nesses últimos 2 anos de clube, o primeiro ano eu fui mais passivo, né? Ou seja, eu fui só nos encontros entender, conhecer pessoas, conhecer os negócios, conversar com as pessoas.
Não pensei em nenhum momento, pô, preciso já estar prospectando esse pessoal para poder retorno financeiro. Não, nada disso. Muita gente acaba, como empresário, pô, vê o clube como um investimento e eu quero ter esse retorno de investimento logo. Não, para mim não foi assim que funcionou. Entendeu? Então eu já falo. Para você acho que foi, né? Que Pra você, mim você foi precisava, você foi muito mais ativo no seu começo. perfeito. Então eu gosto de fazer essa distinção nossa, porque enquanto eu fui passivo e não tive um retorno financeiro, o que eu consegui me desenvolver pessoalmente e profissionalmente é imensurável. Pô, consegui falar em público muito melhor. Há 2 anos atrás eu não ia estar conseguindo falar aqui nesse podcast, não, Caramba. só. Os octos, né? Entendeu? As Meu rodadas pitch de melhorou negócio pra muito, caramba. desde o primeiro até o último, cara. Assim, cara, a diferença é surreal. Então, assim, a gente consegue ter esse sentido de comunicação melhorado, entendeu? Uhum. E nesse segundo ano agora veio o retorno financeiro. Ah, Aí importante. a gente Ele chegou, falei, Brasil. pô, beleza, meu primeiro ano não foquei nisso, agora a gente vai ter que dar uma cutucadinha aqui, né? Vamos conversar um pouco mais com o pessoal e deu tudo certo. Aí. Aí o retorno do primeiro e do segundo já veio. Os dois juntos? Os dois juntos. Isso aí, viu? Coisa linda. É aí que a gente fala de novo, né? Cara, não adianta você comprar qualquer coisa na sua vida e não colocar a sua energia, o seu foco ali, né? Obviamente não precisa estar focado só nisso, mas assim, qual que é a proposta daquilo que eu acabei de adquirir? Então eu vou agir em favor da proposta, vou ser visto, vou ser lembrado, vou me destacar, vou conversar com pessoas. Vou ganhar a confiança de outras pessoas. Perfeito, gerar Fora os relacionamento. negócios gerados de forma indireta. Porque a quantidade de pessoas conectadas que eu fiz a intermediação também é bacana de ver. Bom E o pessoal demais. agradecendo. Pô, tem um cliente que eu consegui conectar com alguém do clube. Então, pô, ele veio, me agradeceu e tal, falou que, pô, era realmente o que eu precisava, estou sendo muito atento. Eu falei, me agradecendo pela intermediação. Eu falei, cara, que isso, tem que agradecer ou não. Exatamente. E o tanto que você conserva o relacionamento com o cliente para que ele continue contigo. Isso é uma coisa que a gente fala muito no marketing, inclusive, né? CAC e LTV, que é o custo de aquisição de clientes, e LTV é o tempo de vida do cliente. Eu não vou traduzir aqui, porque senão vai ficar muita expressão em inglês. Mas quanto mais nós conseguimos manter um cliente dentro da nossa base, não só, obviamente, por fins monetários, mas fins de conexão, fins de ajudar, servir o cliente de fato, cara, o clube também é uma ferramenta para isso, né? Para que você que certeza. talvez não tenha clientes dentro do clube, mas o clube, por conta que o seu público-alvo talvez não esteja ali dentro, como participantes, mas você ter a ferramenta do clube no seu negócio para que o relacionamento com o teu cliente seja melhorado, pô, isso é um investimento. Com certeza. Com certeza. Aprendemos esse podcast, hein? Ô, Matheus, a gente tá chegando no tempo aqui do podcast, a gente sempre faz uma pergunta aqui, você sabe bem, Ixi. né? Ai, ai, Pra ai, e você agora? indicar alguma coisa que você consuma aqui na região, pra indicar pro pessoal. E se for restaurante, tem que indicar 2. Porque comida Todo mundo sempre fala. indica comida. Pô, Empresa, prestação de serviço, que você teve uma boa recepção, um bom impacto, assim, que você avalia e indica. Tá. De empresas, uma ótima empresa que eu fui muito bem recepcionado aqui de um serviço fechado recentemente, a agência UP. Eita, e nós de novo! Chama! Isso aí tá ficando sem graça. Ah, Mas fala isso, pô. Bom, Leandro. Inclusive, o senhor precisa de uma visita. Rafael não está nem me pagando para fazer essa propaganda. Isso, não. Cara, mas de comida, aqui em Pouso Alegre, eu gosto bastante daquele lanche do Inefável. Inefável? Ó, diferente, é a primeira Não vez. conheço esse. Pô, Eu gosto já vi a placa. Eu Gosto achei bem. o nome muito criativo. Sim. Nem sei se Inefável. Então, é Pô. bem filosófico, né? gostoso Um lanche demais. inefável. O que é o inefável? Chat GPT, por gentileza. Cara, ele tem lanches Smash, né? Aqueles lanchinhos Smash, Smash. aham. Pô, bonzão. E, pô, precisa ser só de Pouso Alegre? Não, aqui da pode ser da Pô, região. tem um restaurante em Santa Rita do Sapucaí. Restaurante, bistrô, enfim. Chama Bragas Bistrô. Também, ó, Pronto, aí, ó. maravilhoso. Recomendo todos irem pelo menos uma vez lá. Atendimento é muito bom. Comida maravilhosa. Preparados pelo chefe Michel Braga. Ó,
Isso aí tá com Então, espírito não na tá? ponta da língua, hein? Aí, ó, o menino que não se comunicava, o comercial era fraco, agora é o pode. Agora não quer nem saber, né? Ó, inefável. Muito bom. Depois eu mando mensagem pra vocês pra um patrocínio. Isso, importante, né, Fábio? Brincadeira, Clube. brincadeira. Boa. Cara, Bruno, obrigado por gastar seu tempo aqui com a gente. Que isso, cara. Eu Ó. que agradeço a oportunidade de estar aqui. Quem quiser conhecer mais sobre o Matheus também vai estar na descrição, lá toda a rede social e tudo mais, quem precisar de investimentos, né? Boa. Valeu, e vamos marcar essa discussão depois com o Alex, Nossa, hein? esse debate? Esse debate, vamos. Debatezinho? Mandei uma mensagem pra ele esses dias que ele postou um vídeo fazendo conta de retorno de empreendimento imobiliário comparando com o do mercado financeiro. Foi isso do mercado financeiro não tá muito condizente não, aí vamos fazer um vídeo junto para trazer Boa, aí. números melhores aí pra essa situação. Pronto, já fica pra próxima, hein? Um Já debate. tá lançado o desafio Tá aqui da gente lançado falar aí. sobre Setor imobiliário e setor financeiro. Isso aí. Isso aí. isso. Isso aí, valeu, gente, até a próxima. Valeu.